Gênesis capítulo 21, do verso 22 em diante. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Por esse tempo Abimeleque ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus eterno, Deus bendito, Deus todo-poderoso, te adoramos e nesse momento, ó Deus, diante da palavra, da exposição do texto, pedimos a tua graça, ó Deus, abençoa este meio de graça, ó Deus, beneficia cada coração presente com a tua graça, com as tuas misericórdias. Venha o teu reino, ó Deus, sobre cada um de nós. Cumpre o teu propósito, por meio do qual o Senhor nos dá esse texto nessa manhã e nos dá a olhar para Cristo Jesus por meio da tua palavra santa. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala da paz, da necessidade de sermos pacificadores. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, o autor diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 18, diz: Se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. E também o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ali em Mateus, a partir do capítulo 5, quando, citando as bem-aventuranças, ele disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, nesse texto em que temos diante de nós essa narrativa sobre o encontro de Abimeleque, Ficol, comandante do seu exército, com Abraão, nós temos um texto que narra a aliança feita entre este rei pagão, Abimeleque, e Abraão, crente, pai da fé. Então nós vemos que Abimeleque, mesmo incrédulo, talvez tenha sido alcançado, não sabemos, o texto não diz. O que temos é que, de fato, não era da aliança, então podemos entender que um incrédulo, mesmo incrédulo, ele teme a Deus. Porque, na verdade, irmãos, nós vemos que o ateísmo é uma coisa absurda, o ateísmo. E a maioria dos pagãos, eles foram religiosos.
em toda a história e nos nossos dias as pessoas são religiosas. O ateísmo, de fato, é uma questão absurda, exige uma fé absurda em coisas como o acaso. Então nós vemos que esse rei Abimeleque, ele reconhece a Deus, ele teme a Deus, ele reconhece que Deus abençoou Abraão e por isso ele vivia do modo que vivia, com as condições que vivia. E então ele foi conduzido a fazer aliança com Abraão. E o ponto alto dessa passagem é quando Abraão adora a Deus, ele faz uma aliança com este homem e ele levanta ali um memorial, ele batiza o poço de Berseba e planta árvores para que ele pudesse se lembrar do seu compromisso feito ali naquele lugar. Irmãos, essa cena de Abraão fazendo aliança com este homem Abimeleque, ela é interessante, ela lança contexto para sabermos que Deus abençoou Abraão, o filho prometido já veio, nascimento de Isaque, vimos no começo do capítulo, e Deus dá a Abraão habitar na terra. Lembre que Abraão, ele é peregrino, ele habita em tendas, ele vai de um lado para o outro. Lembre que, embora Deus prometeu dar a Abraão essa terra, ele não tem nenhum palmo de terra nesse lugar e ele vive entre estrangeiros. Então, ele precisava, Abraão, como nômade, ele precisava de água, de ter um poço para alimentar, descedentar, no caso, os seus animais. Então, esta sessão em que vemos Deus abençoando, ele tendo paz com os habitantes de Canaã ali, aqueles que eram antecessores dos filisteus, que viveram ali depois naquele lugar. Nós então observamos, irmãos, que é como se Deus desse espaço para Abraão habitar seguro na terra. Lembre que Abraão, apesar de ter um exército, apesar de ter uma grande comitiva, ele é uma minoria, aquelas nações poderiam facilmente se reunir e atacar o pai da fé. Então, tudo isso que temos visto da vida de Abraão é Deus caminhando, abençoando o seu servo. Vimos que Deus destruindo aquelas cidades más de Sodoma e Gomorra, Deus então lhe dando o filho do pacto e agora também lhe dando habitar seguro na terra. E tudo isso então é preparatório para o que veremos no próximo capítulo, no capítulo 22, naquele famoso texto e capítulo em que Abraão irá oferecer o seu filho Isaque, o filho da promessa, em sacrifício ao Senhor, embora o Senhor o impediu. Nós vemos então que Abraão estava bem na terra, habitando na terra, vivendo ali tranquilamente, tendo a bênção de Deus e os propósitos de Deus se cumprindo em sua vida. E aí, no momento então de prosperidade, de uma certa bonança, calmaria, o Senhor lhe pede para sacrificar o seu filho, como sabemos isso, apontando para Cristo, o nosso Redentor. Então nós temos acompanhado toda essa proteção do Senhor, protegendo Sara. Nós vimos que esse mesmo Abimeleque, Abraão tendo dito para ele que Sara era sua irmã, ele a levou para o seu harém e então Deus preservou Sara. A família do pacto foi preservada porque seria por meio dela que viria o descendente. E vimos que Deus finalmente cumpriu a sua promessa, Isaque nasce, e também observamos a provisão de Deus quando o rival, o escarnecedor Ismael, foi expulso para que não herdasse com a semente santa. E nós agora então estamos aqui, mais uma vez digo, essa sessão nos dá o contexto em que Abraão pode habitar finalmente com tranquilidade na terra. Ele tem água, ele tem um poço. Deus está governando todas essas coisas para o bem do seu servo, retirando ameaças, conferindo riquezas e paz com os vizinhos, destruindo inimigos e tudo mais que temos acompanhado nessa peregrinação de Abraão. Aqui no texto, irmãos, então, que lemos aí, temos a proposta de um tratado de paz.
que partiu de Abimeleque e o comandante do seu exército, motivado por uma constatação destes pagãos: Deus é contigo. No verso 22, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás. Lembre que Abraão disse: Sara é minha irmã. Então veja, o santo pecador, o santo servo de Deus, Abimeleque viu: Deus é contigo, Abraão, mas ele devia lembrar que Abraão lhe contou uma mentira, lhe disse que de fato Sara era sua irmã, e talvez, irmãos, motivado pelo medo de Abraão novamente lhe causar algum dano, ou motivado por perceber a bênção de Deus, ou pelas duas coisas, medo de sofrer um dano da parte de Abraão ou seus descendentes, por medo de Deus que abençoa Abraão, ele propõe aí que Abraão fizesse uma aliança com ele. E Abraão, irmãos, aproveita a ocasião para resolver um assunto pendente, que Abimeleque diz não estar sabendo deste fato, que é uma contenda sobre um poço, que não é algo de pouca importância, eu volto a dizer, era importantíssimo para a manutenção de Abraão e de sua comitiva. E Abraão, então, ele jura, mas ele apresenta uma demanda a Abimeleque. Abimeleque alega inocência e Abraão, para provar que o poço foi ele que cavou, então ele separa 7 ovelhas, dando 7 ovelhas a Abimeleque, para que isso ficasse evidente. Mas em tudo isso, irmãos, as promessas de Deus estão se cumprindo, Deus está abençoando o seu servo, e é tudo isso que vemos aí. Irmãos, nós vamos caminhar nesse texto a partir do seguinte tema: a aliança de Deus nos torna pacificadores. A aliança de Deus nos torna pacificadores. Em primeiro lugar, nós veremos que os crentes são pessoas pacificadoras e devem estar abertos a acordos de paz em seus relacionamentos. E aqui vimos, até mesmo com o pagão. Então, os crentes em Cristo Jesus são pessoas pacificadoras, abertas ao perdão e à pacificação. Irmãos, isso é o que nós aprendemos de Cristo, esse é o ministério que temos, o ministério da reconciliação. Nós sabemos que Deus tratou do problema do pecado na cruz do Calvário, Deus resolveu esse problema, o nosso problema, e nos chama também a termos um coração aberto ao perdão e à pacificação. E o evangelho que pregamos é o evangelho da reconciliação. Deus está em Cristo reconciliando o mundo, pecadores de todo o mundo, consigo mesmo. Mas nós vemos aqui, então, vemos pelo texto que lemos aí, essa proposta de aliança, de fazer paz. Então, eu creio que é evidente que se está tratando aí é resolução de conflitos. Quero crer que os irmãos conseguem perceber isso aí no texto. Abraão aceita prontamente. Abraão aceita prontamente o pedido de Abimeleque de fazer uma aliança, um juramento de não agressão entre as partes, mas após jurar, Abraão, ele repreende Abimeleque. Ele apresenta algo que causava um conflito, que era algo não tratado, algo não resolvido. Então, pacificação acontece quando resolvemos os conflitos. Não é colocar debaixo do tapete, que é a prática de muitos evangélicos, de muitos hoje na igreja cristã, que deturpa a graça de Deus, o evangelho da graça do nosso Senhor. Isso não está ensinado das Escrituras, de que o perdão é algo que simplesmente você finge ignorar as questões, os conflitos, mas Deus nos chamou para sermos pacificadores, resolvendo os conflitos, as demandas. Então havia um conflito entre Abraão
e os servos de Abimeleque, que tomaram à força um poço. Abraão apresenta sua queixa, Abimeleque diz: não estou sabendo de nada. Ou seja, sou inocente. Não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber. Então imagine que o homem tinha muitos encarregados ao seu serviço, alguém fez isto sem a sua ciência, o seu conhecimento, e aí ele alega inocência e Abraão parece aceitar, sim, não questiona, ele se justifica. Não estou sabendo. E Abraão separa as ovelhas para ficar claro, ser como testemunho e prova de que ele cavou aquele poço. Então, irmãos, mais uma vez enfatizo, os crentes são pessoas abertas ao perdão e abertas a resolver suas disputas, seus problemas, seus conflitos. E vemos aqui que mesmo os crentes precisam, em algumas circunstâncias, serem colocados debaixo de juramentos para resolver suas demandas, para que falem a verdade. Veja que estão aqui fazendo aliança, Abraão jura, e nesse contexto Abraão aproveita essa oportunidade da parte de Abimeleque. Nesse contexto, com muita sabedoria, Abraão então apresenta a causa que causava contenda entre eles, e então ele jura e trata das questões, porque, irmãos, o pecado nos torna todos nós indignos de confiança. Então é o que vemos muitas vezes também na igreja, ou em situações de tribunal, em que somos colocados diante das autoridades constituídas por Deus, debaixo da responsabilidade de jurar, de nos comprometer com a verdade, com a sinceridade. Também, sem isso, não há como resolver. É uma das grandes dificuldades na resolução de conflitos, é que as pessoas, de fato, não são sinceras, de fato, também não há muito autoexame, as pessoas não têm a prática de resolver conflitos. Isso é uma tragédia na igreja, que os crentes não saibam tratar seus problemas, resolver seus conflitos de modo bíblico, e então muitas vezes é necessário ser acuado e jurar e ser tratado em conselho ou diante das autoridades. Mas não existe, irmãos, paz verdadeira nos relacionamentos sem a verdade. E algumas vezes essa verdade precisa ser falada e garantida por meio de juramentos. É triste, mas às vezes acontece diante do conselho, o pecador, diante de Deus, tem que ser colocado debaixo de juramento para poder falar o que tem que ser dito e falar a verdade com sinceridade. Mas, em segundo lugar, irmãos, os santos de Deus, também os pacificadores, eles desfrutam dos benefícios da paz. Isso está em todo o texto aí pressuposto. Há uma causa, um propósito nessa paz, é que não houvesse agressão entre as partes. Veja que Abimeleque está preocupado não só com ele, mas com a sua descendência. Então ele diz: jura-me por Deus que me não mentirás, não haverá mal, agressão entre as partes. Então há um benefício de resolver os problemas. Há um benefício de sermos pessoas pacificadoras. Isso é bíblico. No livro de Provérbios, a palavra de Deus diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Mas alguém pode perguntar: o que é que as partes ganharam aqui com essa paz? A confiança de poder habitar tranquilo. Imagine, irmãos, Abraão saiu lá de Ur, dos caldeus, de sua cidade. Tudo indica, é possível uma cidade fortificada, onde ele tinha sua habitação permanente, e ele é peregrino. Há muitos pagãos ali, muitas nações. E imagine deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que muitos o odeiam de todos os lados e coisas desse tipo. Então, há uma grande bênção nessa paz estabelecida. Abraão pode habitar seguro. Abraão tem a posse de um poço, de uma fonte. Agora ele pode
ter a sua subsistência dos seus animais ali, a água e tudo mais. E Abimeleque também, porque Abraão é o favorecido de Deus, é o escolhido de Deus. Deus está com ele, o Senhor o protege. Ele lembra daquele sonho que o Senhor o ameaçou se não tivesse devolvido Sara. Por pouco ele não foi morto, não morreu, por conta do pecado. Então, todos ganharam paz, tanto Abraão quanto Abimeleque. É bom para as duas partes o acordo. Então, os crentes devem ser pessoas dispostas a manter a paz de modo permanente. A ideia aí que não apenas Abraão e Abimeleque, mas os sucessores também. Outro benefício é que, habitando em paz na terra, mais na frente no texto, no capítulo, nós veremos que Abraão adora a Deus, ele invoca a Deus. Mais na frente, a partir do verso 31, ele batiza o lugar de Berseba, eles fazem juramento novamente, no verso 31 é dito, entre eles dois, e no verso 32, Abimeleque e seu companheiro vão embora, o seu comandante do seu exército, e no 33 Abraão planta tamargueiras e invoca ao Senhor. Então, tendo paz, habitando na terra, Abraão com coração grato, ele adora a Deus, ele presta culto ao Senhor. Então, nós recebemos bênção de Deus, o trabalho, a bênção do pão diário, o alimento. Deus nos abençoa, Deus nos dá paz, Deus nos dá habitar na terra com que propósito? Adorá-lo, servi-lo. Então, em meio a todas as lutas e tribulações, tentações da peregrinação de Abraão, o Senhor lhe deu tranquilidade, lhe deu paz com seus inimigos, com as pessoas ao redor. E com que propósito? Para que pudesse adorar a Deus. E Abraão testemunha de Deus em meio à prosperidade. Abraão está bem, Abraão é riquíssimo, tem ali a sua casa, a sua família, muita coisa para fazer, muito trabalho, mas ele adora a Deus. No caso de Abimeleque, ele estava perturbado, talvez, pela lembrança daquele sonho terrível em que Deus o ameaçou de morte. E para ele, então, agora pode ficar tranquilo também e conviver ali na terra com Abraão. Então, tudo isso é bênção de Deus, tranquilidade da parte de Deus, providência de Deus. Deus abençoa, assim, os seus servos, os seus pacificadores. E com isso, irmãos, num ambiente tranquilo, os seus negócios poderiam prosperar, os seus empreendimentos, e eles poderiam adorar mais ainda a Deus, louvar a Deus e ter bom relacionamento com todos ali na terra. E nós sabemos que a paz, poder desfrutar do nosso trabalho, os bons relacionamentos, tudo isso até aponta para o céu, para a comunhão eterna que teremos com Cristo Jesus. Então o céu é este lugar de comunhão, de tranquilidade. Muitas vezes na história de Israel o céu era tipificado por cada um habitando tranquilo, debaixo de sua videira, de sua figueira. Então, esse contexto de paz, de tranquilidade que temos, Deus nos guardando, nos abençoando, tudo isso, né, no dia do Senhor podemos estar aqui sem preocupação alguma, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, dos problemas, das situações todas, e podemos ter uma prévia, então, daquele dia em que, sim, ali, de modo perfeito, não haverá mais nada que nos moleste, que nos incomode. Irmãos, e em terceiro lugar, os pacificadores invocam e adoram o Deus da paz, que está aí na parte final do capítulo, que já vimos aí, a ideia do culto, da adoração. Verso 33, Abraão plantou tamargueiras, invocou o nome do Senhor. E o texto diz que ele foi por muito tempo morador ali da terra dos filisteus. Esse nome do poço, Berseba, o nome do poço aí, primeiro ali não era uma cidade, era um lugar onde Abraão cavou um poço. Depois esse nome foi dado à cidade, que foi construída naquele lugar. E o texto diz que ele plantou tamargueiras e invocou o nome
do Senhor. Esse ato de dar nome ao poço, tudo isso é memorial. Tudo isso é para fortalecer a fé dos peregrinos, para que eles se lembrem de que Deus é bom, de que Deus cumpriu suas promessas. Como falamos, eles podem habitar seguro. Irmãos, há muitas promessas de Jesus Cristo no Evangelho sobre a terra. E a posse da terra em paz, mais uma vez, eu digo aos irmãos, aponta para a glória eterna dos céus, que é essa terra, céus e terra restaurados, o estado eterno em que o Senhor restaurará esse mundo, o purificará de todo pecado e Cristo estará conosco, habitando eternamente. Então, vários versículos e passagens bíblicas associam os pacificadores, os da aliança, como aqueles que vão herdar a terra. A própria proposta de Deus para Abraão, de dar terra a Abraão, não era apenas aquela terra ali, literal, contextual, naquele contexto ali da terra de Canaã, mas aponta para o estado eterno, essa terra inteira e completa, restaurada. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino dos céus. Também bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então veja a associação entre os pacificadores, os mansos, e o reino dos céus e a posse da terra. Mais uma vez, nas bem-aventuranças é dito, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, há toda essa associação. E Deus nos dá a vida, a posse, a terra, para que o adoremos. Nós somos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Então, nosso terceiro ponto é que os pacificadores invocam e adoram a Deus. E o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é que Abraão manteve a sua adoração pública. A ideia, quando o texto diz que invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, El Olam, o Deus eterno, isso significa que Abraão está adorando publicamente, ao culto público. E havia toda aquela comitiva que contemplava, que participava. Ou seja, Deus chamou Abraão para abençoá-lo. E por meio dele, todas as famílias da terra, ou seja, Deus nos abençoa para que o adoremos. E por meio disso também, pessoas ao nosso redor são abençoadas. E certamente os pagãos que ali viviam sabiam que aquele homem era de Deus, um homem de Deus, que adora a Deus, que invoca o nome do Senhor. Meus irmãos, se não adoramos a Deus no particular, família, publicamente no dia do Senhor, né, que indício temos ou sinal visível de que, de fato, somos do Senhor e servos seus, peregrinos aqui nessa terra. Irmãos, diante de tudo isso, eu quero ainda trazer aplicações finais aqui para nós, nesta manhã. Nós vimos aqui, irmãos, que há juramentos lícitos que podem e devem ser feitos diante do Senhor e das autoridades constituídas, e que devem ser feitos em sinceridade, sabendo que o Senhor é o vingador. Então, é algo de alta solenidade que sejamos um povo da verdade, e especialmente diante das autoridades, quando somos colocados em situações desse tipo, devemos nos lembrar de que, sim, podemos e devemos fazer juramentos públicos ilícitos. Até mesmo os pagãos, com a luz da natureza que têm e o resquício da lei de Deus em seus corações, concordam que deva ser assim, que faz com que eles temam a Deus, o caso aí de Abimeleque, e se disponham a fazer juramentos e votos diante de Deus. Então, especialmente em casos públicos diante de tribunais, mas também em demandas, devemos ser honestos diante dos nossos compromissos. Agora, você faz o voto e você tem que cumprir, lembrar de cumprir.
É tão importante e solene diante do Senhor os votos que fazemos, mas veja que Abraão fez um memorial. Deu o nome lá do poço, Berseba, adorou a Deus, plantou árvores, né? Árvores que demoravam tanto tempo ali para crescer e produzir, talvez os seus descendentes iriam consumir daquelas árvores. O fato, irmãos, é que tudo isso nos mostra e aponta de que não adianta fazer o voto e esquecer. Fazer o juramento diante de Deus e esquecer. E veja a piedade do santo de Deus em se lembrar daquilo que havia jurado. Também vemos sobre resolução de conflitos como Abraão tratou do erro com sabedoria. Na hora certa, Abimeleque o procurou, veja a prudência do homem de Deus, a sabedoria de Cristo, o Espírito de Cristo nesse homem de Deus, sabendo a hora adequada para tratar do problema e também usando os meios legítimos para tratar do problema, resolvendo de fato, não colocando debaixo do tapete ou passando a mão na cabeça, como alguém pode dizer, mas Abimeleque se justificou, Abraão aceitou, porque de fato tudo indica, ele era sim inocente, mas foi tratada a questão, separou as 7 cordeiras do rebanho, houve todo aquele acordo, ambos juraram e foi resolvido o problema. Irmãos, assunto resolvido é assunto encerrado. Assunto resolvido é assunto encerrado. Aliança feita diante do Senhor para que não haja futura agressão. Então, nós vimos que os eleitos de Deus são pacificadores. Viverão santos no mundo. São santos no mundo. Haverão de conviver com vizinhos incrédulos. E é assim que a Bíblia revela, que estamos nesse mundo, viveremos numa sociedade de pessoas que não creem em Deus, a sua maioria. Há um sentido em que a santidade nos ensina a termos cuidado para não nos misturarmos e absorver o costume dos incrédulos, mas também, irmãos, vemos aqui no texto que não é a igreja, o povo de Deus, vai viver em sociedade. O povo de Deus não vai viver em guetos separados, mas Abraão vivia em meio à terra, convivia com pessoas ao seu redor. Não há um isolamento, alguns acham que para servir a Deus, para ser santos, o povo de Deus tem que criar uma sociedade alternativa, separada e viver fora do contexto normal deste mundo. Não é isso que vemos aqui. Abraão estava no meio da terra. E Abraão, então, ele se dispõe a fazer um pacto com alguém fora da aliança de Deus. E isso é algo interessante, porque no Novo Testamento nós devemos ter cuidado para não interpretarmos o Evangelho como se a santidade fosse essa mentalidade de vivermos sem contato nenhum. Os judeus erraram nisso, né? Os judeus caíram nesse problema e nós devemos ter cuidado para entender essas coisas, separando o santo do profano, mas sabendo que haveremos de viver nesse mundo e conviver com incrédulos. Há situações em que haveremos de nos comprometer em acordos e impactos com os incrédulos, assinar contratos, fazer acordo com os incrédulos. Devemos confiar no Senhor, devemos agir com sinceridade, devemos cumprir nossos deveres públicos, devemos nos lembrar dos nossos acordos e pactos. A árvore estava ali para isso e nós devemos fazer isso. E mais ainda, e principalmente para concluir, irmãos, diante disso, eu quero lembrar os irmãos dos nossos votos, acordos e pactos feitos diante de Deus com relação à sua igreja visível. Não esqueçamos destas coisas. Vimos aqui na leitura, na liturgia, em Eclesiastes 5, toda a solenidade de entrarmos na casa de Deus, toda a solenidade que vimos ali. Leia depois com atenção em Eclesiastes 5, falando também dos votos, dos juramentos ali diante de Deus. Então, não é para o pastor Camon, para o presbítero Heraldo,
que você cumpre deveres aqui com relação a esta igreja local que você voluntariamente decidiu fazer parte. Quando você assina o contrato lá no seu trabalho, você vai lá e pode estar chovendo, caindo o que for de neve do céu, o que for, chovendo, ou você cumpre o seu acordo, o seu contrato. Você deu a sua palavra, a menos que haja algo realmente impeditivo. Você vai cumprir e você faz isso naturalmente e por necessidade financeira ou qualquer outra coisa. E quanto a Cristo, você serve a Cristo através dessa igreja. Você não serve o pastor, você não serve apenas, embora nós servimos uns aos outros, mas nesse sentido maior, você tem um vínculo, um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Então, não é a mim que você tem que se justificar. Às vezes eu encontro com irmãos para conversar, a gente vê, não que eu queira, né? Eu também, além de pastor, somos irmãos também, mas às vezes assim, a presença do pastor, às vezes a pessoa fica um pouco constrangida, né? Lembra de alguma pendência com relação à igreja ou à sua frequência. É claro que é um dever do pastor, dos presbíteros, supervisionar isso, mas é a Cristo que você tem que lembrar do seu compromisso com Jesus Cristo. E claro que é tarefa, né? É uma das partes da tarefa insalubre do pastor e dos presbíteros, talvez lhe fazer questionamentos durante uma visita, lhe lembrar dos seus votos que você fez diante do Senhor. É a nossa tarefa que o Senhor nos deu, mas você deve lembrar e saiba disso, foi diante de Deus que você jurou, que você se comprometeu e que você será chamado então também a responder pelas suas ações. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que possamos nos lembrar e olhar para Cristo, o perfeito pacificador. Ele é o perfeito pacificador, Ele é o nosso modelo perfeito de paz, que tenhamos nele toda a nossa suficiência. Não é fácil resolver problemas, conflitos, demandas, mas que possamos, com a sua graça, vencer qualquer dificuldade. E Ele nos garante a vitória, que usemos todos os meios, recursos, para termos paz, que não haja nada, irmãos, nenhuma pendência em nossa vida cristã, que possamos viver com sinceridade, com tranquilidade. Não é que não vai ter problema, não é que não vai acontecer problema na sua vida. Pecados, quedas, ofensas ao irmão, crente é pecador, mas que não haja nada não resolvido. Essa é a questão e Cristo nos chama a isso. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé para fazermos oração. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos na Tua presença diante da Tua palavra anunciada em adoração pública. Não somos dignos, ó Deus, de nos apresentarmos aqui, na Tua casa, pecadores que somos, fracos em nossos compromissos. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Nos ajuda, ó Deus, nos santifica, nos dá temor ao Teu nome, nos dá lembrar, ó Deus, de quem somos, Teus servos cristãos, salvos pela Tua graça, e nos dá lembrar, ó Deus, de que o Senhor nos uniu à Tua igreja, dos nossos compromissos. Também nos ajuda, ó Deus, a nos lembrar que o Senhor nos abençoa para que abençoemos aqueles que estão ao nosso redor. Que a Tua bênção que chega a nós, Teu povo, venha transbordar, ó Deus, para aqueles que vivem em trevas ao nosso redor, e que eles também, ó Deus, venham verificar, ó Deus, e irão verificar que somos pecadores, como Abimeleque sabia que Abraão era pecador, havia mentido para ele, mas ao mesmo tempo, ó Deus, viu que a bênção de Deus era com Abraão, que era aquele um servo do Senhor. Ó Deus, nos dá
experimentar isso em nossa vida, viver dessa maneira. Ó Deus, mesmo pecadores, mas que as Tuas bondades e misericórdias transbordem em nós e sobre nós, e que pessoas que vivem em trevas nesse mundo venham perceber indícios, evidências em nossa vida da Tua bênção, do Teu cuidado, de que o Senhor prospera, abençoa o Teu povo no sentido espiritual, e também sendo a Tua vontade, ó Deus, e sabemos que é, sustentando, ó Deus, dando o pão diário e tudo aquilo que necessitamos para essa vida. Nos abençoa, ó Deus, nos dá uma semana abençoada, abençoa todo esse dia do Senhor, nos abençoa também no culto vespertino, nos dá graça, e também, principalmente, ó Deus, pedimos paz uns com os outros, pedimos um coração aberto à paz, que trata, dá-nos sabedoria, ó Pai, e graça. Assim, oramos que tudo isso seja por meio do Teu Filho, em nome dEle. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.